Olá, amados, meus queridos e queridas irmãos e irmãs, graça e paz. Que o Senhor abençoe poderosamente as nossas vidas, em nome de Jesus. Que a sua presença seja constante em nosso meio. Que Ele cumpra em nós todo o seu querer e toda a sua vontade. Eu sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho. Instituto Único Caminho é uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo, uma escola de discípulos. Esse é o nosso canal. Toda segunda, quarta e sexta nós entramos aqui com um vídeo, com uma palavra de Deus para as nossas vidas, que vem para falar profundamente aos nossos corações, para transformar as nossas vidas, para nos dar força, vigor, para nos edificar, nos abençoar, nos consolar e também, às vezes, até para nos exortar, porque é isso que a palavra de Deus faz. Eu quero convidar você a ser participante desse canal. Se você ainda não é inscrito aqui, por favor, se inscreva, clica no sininho, receba todas as notificações e nos ajude a compartilhar, porque são palavras poderosas. A palavra de Deus, ela é poderosa, né? E ela pode transformar vidas, ela pode transformar até mesmo circunstâncias. Então eu quero convidar você a ser nosso parceiro, nosso aliado, né? Nosso amigo nessa jornada. Eu costumo dizer que ninguém faz nada sozinho, nós precisamos uns dos outros. E creio que se tem algo que precisa ser compartilhado, que precisa avançar no nosso meio, são os canais que ministram a verdade da palavra de Deus. Amém, queridos? Eu já te agradeço por isso. Obrigado por você ter estado aqui comigo. Te convido a ficar aqui até o final. Dito isso, quero compartilhar, sim, uma palavra de Deus para com a sua vida e desejo que você seja tremendamente abençoado. A palavra de hoje está no livro de João, né, o Evangelho de João, capítulo 20, no versículo de número 19, que diz o seguinte: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Amém? Esse texto, querido, sempre chamou muito a minha atenção. Aqui está dizendo que naquele dia, o primeiro dia da semana, ou seja, um domingo, os discípulos do Senhor Jesus, aqueles que caminharam com ele durante 3 anos, que os mais próximos, aqueles que o conheciam na intimidade, aqueles que viram tudo aquilo que o Senhor Jesus tinha feito. No dia da ressurreição, eu costumo dizer que aquele domingo não era qualquer domingo, aquele dia não era qualquer dia, mas era o dia mais importante da história do mundo, da história da humanidade. Aquele dia dividiu as eras entre antes e depois de Cristo. Sabemos que o Antigo Testamento encerra com a morte de Jesus e o Novo Testamento inicia com a sua ressurreição. Então aqui é o início da dispensação da graça de Deus. Foi o dia em que o inferno perdeu, foi um dia em que o diabo perdeu, foi o dia em que o céu venceu, foi o dia da vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, portanto a nossa vitória, a vitória do reino de Deus. Mas independente disso, os discípulos de Jesus estavam trancados. E a palavra de Deus diz que eles estavam com medo dos judeus. Jesus chega, se põe no meio deles e diz: paz seja convosco. Então vamos destrinchar o que está escrito aqui, né? O texto vai dizer que era o cair da tarde do primeiro dia da semana. Mas era o cair da tarde do terceiro dia, depois, né, daquela sexta-feira, quando Jesus havia morrido naquela cruz. E veja bem, Jesus tinha andado com eles durante 3 anos e ele sempre falou algo. Ele dizia: eu vou voltar para o Pai. Você sabe que um ser humano só existe uma maneira, né, de ele voltar para o Pai, de nós voltarmos para o nosso Pai. A única maneira é através da nossa morte. Então o Senhor Jesus, ele estava dizendo que ele iria morrer, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E então ele voltaria para o Pai. Veja
que já era a tarde desse terceiro dia. E nós precisamos entender que o calendário judeu, calendário judaico é um pouquinho diferente do nosso. Nós sabemos que Jesus morreu em uma sexta-feira, no cair da tarde, e eles foram para quebrar os ossos das pernas de Jesus a fim de que ele morresse mais rápido, porque já já iria começar o sábado. Então, na viração do dia ali, no entardecer de sexta-feira, já seria sábado, e eles não poderiam então sepultá-lo, porque eles não poderiam fazer absolutamente nada no sábado. Mas ao chegarem para quebrar as pernas de Jesus, verificaram que ele já estava morto, né? Como estava escrito pelo profeta, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Então, Jesus ele cumpriu todas as profecias. Em Jesus foram cumpridas todas as profecias. Então, queridos, eu vejo aqui que já era terceiro dia, né? A promessa de que Jesus ressuscitaria ali naquele terceiro dia, já era à tarde, eu não sei que horas que eram, 3 horas, 4 horas, 5 horas, mas a verdade é que o terceiro dia já estava se findando. Então eu observo aqui que aqueles discípulos, eles estavam no limite, né? Eles estavam esperando aquele dia e já estava entardecendo, então eles estavam praticamente perdendo as suas esperanças, eles estavam no limite. Quantas vezes eu e você estamos no limite? Quantas vezes eu e você estamos quase perdendo as esperanças? Quantas vezes acontece conosco da gente olhar, sabe, quando a gente chega no limite, a gente olha, a gente não vê saída. Não é que a gente não crê mais, mas a gente não consegue ver como que pode acontecer aquilo que o Senhor tem nos prometido, como que a gente pode sair dessa, como que a gente pode ter a solução para aquele problema, para aquela situação que nós estamos enfrentando. Então, parece que não tem mais jeito, né? E parece que a promessa não vai se cumprir. Mas eu preciso te dizer que nós estarmos no limite, que nós passarmos por circunstâncias, isso não limita Deus. E Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele não perdeu o controle das nossas vidas. E Ele vai sim se levantar a nosso favor em nome de Jesus. Eles estavam no limite, estavam desacreditados, mas nesse momento Jesus chega para dizer, não há limites para Deus. Tudo aquilo que Ele disse vai acontecer, porque Deus ele pode todas as coisas, ele só não pode mentir. Aleluia! Outra coisa que eu observo aqui é que eles estavam de portas fechadas. E quantas vezes acontece comigo e com você, de além de nós estarmos no limite, né, nós querermos tomar posse de uma promessa, tomar posse de uma palavra e nós chegamos e damos de cara com uma porta fechada, né? Então, portas fechadas parecem ser o maior obstáculo para o cumprimento da promessa, o maior inimigo da promessa, né? Mas eu preciso te dizer que tem muita coisa boa que acontece dentro de portas fechadas. E aí eu me lembro lá em 2 Reis, quando uma mulher sunamita que tinha feito um quarto para o profeta pousar todas as vezes que chegasse ali na sua cidade. Ela recebeu uma promessa de que teria um filho, mas houve um dia em que aquele filho adoeceu, aquele filho veio a falecer e ela colocou o seu filho na cama do profeta e fechou a porta e foi atrás do profeta. E nós conhecemos a história. O profeta entra naquele quarto, fecha a porta daquele quarto. Ele deita sobre o menino, né? Olhos nos olhos, mãos nas mãos, boca na boca, e ele expira ali sobre o menino. Me parece que 7 vezes e o menino ressuscita. Então, em portas fechadas, lá do lado de fora, não se pode ver muita coisa, mas só quem está do lado de dentro pode ver. Então, porta fechada é lugar de milagre, é lugar de ressurreição, é lugar de intimidade, é lugar em que a gente vai crescendo em Deus, é lugar que a gente vai experimentando de Deus. Os maiores milagres que o Senhor Jesus fez, ele fez a portas fechadas. Você lembra da ressurreição da filha de Jairo também? Entraram naquele quarto somente Jesus, Pedro, Tiago e João, os seus discípulos, e os pais da menina. Então, grandes milagres acontecem a portas fechadas. Não se preocupe se as portas têm se fechado para você. Em João 10, o Senhor Jesus ele vai dizer, eu sou a porta, entrai por ela.
Então, querido, a única porta que você precisa se preocupar que esteja fechada para você é Jesus, é essa porta. Todas as demais portas fechadas não são impedimentos para Deus. Recebe na sua vida em nome de Jesus. Outra coisa que eu observo é que aqueles discípulos, eles estavam com medo dos judeus. E ter medo, querido, eu costumo dizer que ter medo não é problema. Eu tenho medo às vezes. Mas o que eu não posso ter é a falta de coragem. E eu costumo dizer que se não temos medo, não precisamos de coragem. O problema é quando o medo nos paralisa, quando o medo nos faz não conseguir ver, né, a realidade de quem somos em Deus, a realidade de quem é o nosso Deus. Quando o medo faz com que a gente vê circunstâncias, inimigos e tantas coisas como se elas fossem maiores que o nosso Deus, e não há nada maior do que o nosso Deus, né? Então o medo, ele nos limita muitas vezes, ele nos paralisa, ele nos impede, ele nos faz retroceder e voltar atrás, mas a palavra vai dizer que o verdadeiro amor que vem de Deus lança fora todo o medo. Então, queridos, nós observamos aqui homens escolhidos por Deus que andaram com Jesus, mas que estavam no limite, estavam a portas trancadas, estavam com medos e, por que não dizer, estavam também alienados, porque muita coisa estava acontecendo. Como eu disse, aquele era o terceiro dia, aquele era o primeiro dia da semana, aquele foi o dia em que Jesus ressuscitou. Jesus já havia ressuscitado aqui, mas eles estavam alienados. A alienação é um problema, queridos. Muita coisa acontecendo à nossa volta e nós não percebemos. E se tem algo que eu tenho observado nos nossos dias, queridos, é que os céus estão falando, tudo está pregando, querido, tudo prega. A sensação que eu tenho é que nós estamos vivendo a Bíblia em 3D. Mas os sinais estão falando, os céus estão falando, Deus está falando, circunstâncias estão falando, a palavra está se cumprindo e tem muita gente alienada e não está conseguindo perceber o que Deus está fazendo. E sim, Deus está fazendo. Se Jesus estivesse aqui nesse momento, ele diria para você: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então não é quando nós não vemos o que Deus está fazendo, que ele não está fazendo nada. Ele trabalha no silêncio muitas vezes e ele permanece sendo Deus, queridos. Mas uma coisa que me chama muita atenção nesse texto é quando eu volto um versículo para trás e eu leio o seguinte, né? Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Então nós sabemos que João, capítulo 20, trata da ressurreição de Jesus e nós sabemos que Maria Madalena foi a primeira que viu Jesus ressurreto. Ela viu os anjos do Senhor que disseram: não procure, porque você está procurando entre os mortos aquele que vivo está. E então ela vê um jardineiro, mas ao se aproximar do jardineiro e ouvir a voz daquele jardineiro, ela reconhece a voz do mestre e ela percebe que era Jesus. E ela tenta tocar em Jesus e Jesus diz: não, não me detenhas. Vai e diga aos meus discípulos, conte aos meus discípulos. E ela saiu correndo ali e aí então foi contar aos discípulos o que havia acontecido. Olha, eu vi Jesus, ele ressuscitou, eu o vi, eu falei com ele. Então, Maria Madalena já tinha contado para os discípulos, e o que me faz pensar quando eu leio isso, né? Ela já havia anunciado desde cedo o que tinha acontecido, que Jesus tinha ressuscitado, mas eles continuavam trancados, eles continuavam com medo, eles continuavam no limite, eles continuavam alienados. E o que eu consigo ver aqui, né? Que Maria Madalena era apenas uma mulher, né? E eles não creram na palavra de uma mulher. Maria Madalena tinha um passado difícil. A Bíblia diz que ao se encontrar com Jesus, Jesus expulsou dela 7 demônios. Ora, um demônio pode causar um estrago na vida de uma pessoa, e aquela mulher, ela tinha 7 demônios. Então, queridos, eles olhavam para o passado dela, né, uma ex-endemoniada, para o fato dela ser uma mulher, e não creram. E eu preciso te dizer que é tempo da gente voltar a dar crédito às pequenas coisas. É tempo da gente voltar a dar valor às pequenas coisas. É tempo, sabe, tudo poderia ter sido diferente na vida daqueles discípulos se eles tivessem dado
crédito àquela mulher, se eles não tivessem tido preconceito, se eles não tivessem sido religiosos, se eles tivessem parado para ouvir uma mulher ex-endemoniada. Então nós precisamos entender que Deus ele usa os pequenos para confundir os grandes. Ele usa, sabe, os que não são para confundir os que são. Deus usa quem quer, quando quer e da maneira que ele quer. E ali estavam os discípulos de Jesus, sabe, os apóstolos de Jesus. Um deles deitava a sua cabeça no ombro de Jesus, outro andou por sobre as águas. Eles viram o agir de Jesus, sinais, prodígios, maravilhas. E isso é um grande problema, porque às vezes a gente cresce e porque a gente cresceu, a gente pensa que não precisa mais ouvir ninguém, né? E nós precisamos entender que Deus ele continua falando até mesmo nas pequenas coisas, né? Jesus ele chega então ali naquela casa, né? Ele chega ali do nada, ele ultrapassa paredes, ele se põe no meio deles, e quando eu leio se põe no meio deles, na verdade ele se pôs no centro, a palavra é no centro, e o lugar do Senhor Jesus é no centro das nossas vidas. Jesus ele precisa voltar a ser o centro, o evangelho precisa voltar a ser cristocêntrico, porque o centro do evangelho, a cerne do evangelho não é suprir as necessidades dos homens, mas o centro do evangelho é Jesus, né? Jesus é o centro, Jesus é tudo, Jesus é a palavra, Jesus é a porta, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é tudo aquilo que nós precisamos. E quando Jesus volta a ser o centro, então, as promessas, elas começam a se cumprir nas nossas vidas. Quando Jesus volta para o centro, o resto, as demais coisas começam a ser acrescentadas, né? O Senhor Jesus, ele vai dizer outra vez para os discípulos: paz seja convosco. E ele finalmente vai dizer: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Fica com essa palavra no seu coração, ainda que você esteja no limite, ainda que as portas tenham se fechado para você, ainda que você esteja com medo de muitas coisas que possam estar acontecendo na sua vida, ainda que você esteja com tanto medo que você não esteja nem percebendo o que Jesus está fazendo à sua volta. Permita que Jesus volte para o centro da sua vida e tudo vai mudar. As promessas vão voltar a se cumprir, as necessidades voltarão a ser supridas em glória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele vai cumprir em você todo o seu querer e toda a sua vontade. Recebe essa palavra como de Deus para a sua vida, e eu quero orar por mim e por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu glorifico ao Senhor pela tua palavra, eu creio em ti, eu creio que a tua palavra é verdade, ela não pode mentir, eu creio que o Senhor pode todas as coisas, mas o Senhor não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, então o Senhor não pode mentir. Por isso eu creio que todas as suas palavras, todas as suas promessas ainda estão de pé. Que aquilo que o Senhor disse a meu respeito e a respeito do meu irmão ainda está de pé. Eu creio que o Senhor vai fazer tudo aquilo que for necessário para o cumprimento da tua promessa. Mas para que isso aconteça, nós precisamos te convidar nesse momento a voltar para o centro. Nós queremos te dar o lugar, vem e toma o teu lugar. Toma o teu lugar nas nossas vidas, toma o teu lugar nas nossas casas, toma o teu lugar no meio da nossa família e cumpra em nós o teu querer e a tua vontade para a honra e glória do teu nome, Senhor. Que assim seja na minha vida e na vida do meu irmão, da minha irmã que me ouve. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, querido? Recebe essa palavra como de Deus para sua vida. Vive ela e eu tenho certeza que você vai viver de glória em glória, de fé em fé e de vitória em vitória, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui, um beijo no seu coração e se Ele deixar, se Ele permitir, já já em uma outra oportunidade eu volto com mais um vídeo e mais uma palavra de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Tchau, tchau.